Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021. Vamos dar início à nossa aula. Português, leitura e interpretação de texto, frutas no palito. A matéria vai estar nas atividades complementares nas páginas 7, 8 e 9. Frutas no palito. Você já cozinhou ou ajudou um adulto a preparar algum prato? O texto a seguir ensina a fazer um espetinho de frutas. Leia-o prestando atenção nas orientações. Será que você saberia preparar essa delícia? Atenção! Você vai precisar da ajuda de um adulto para descascar, picar, fazer bolinhas com as frutas e colocá-las no espetinho. Frutas no palito. Ingredientes: uma manga, 6 uvas tipo Itália, 6 morangos, meio melão e 6 uvas tipo Rubi. Utensílios: faca sem ponta, boleador, placa de polipropileno e espetinhos de madeira para churrasco. Como fazer? Lave a manga, o melão, os morangos e as uvas em água corrente. Sobre a placa de polipropileno, descasque a manga e corte os cubinhos. Abra o melão, retire as sementes e faça as bolinhas com o boleador. Monte cada espetinho seguindo a ordem: uma uva Itália, um cubinho de manga, um morango, uma bolinha de melão e uma uva rubi. Faça os outros 5 espetinhos com os ingredientes. Você pode variar a ordem das frutas para ficar diferente. Sirva o espetinho de frutas com um dip de iogurte, que é uma mistura de iogurte natural com mel. Experimente passar o espetinho na granola, também fica muito gostoso. Dica: se você não tiver boleador, pode cortar o melão em triângulos ou quadradinhos. Você também pode usar certas frutas que dão aparência especial aos espetinhos, como o kiwi e o abacaxi pela cor, e a acerola e a pitanga pelo sabor, e a carambola pelo formato de estrela. Trabalhando o texto. Número 1. Você entendeu como se faz as frutas no palito? Se alguém o ajudasse, você saberia prepará-las? 2. Assinale a resposta certa. O texto Frutas no Palito tem o objetivo de 3. Os textos que têm esse objetivo são chamados receitas. Letra A. Quantas partes tem a receita que você leu? B. Qual é o nome de cada parte? 4. Em que parte aparece o nome dos alimentos que vão ser usados? 5. Em que parte aparece a lista dos objetos que serão utilizados? 6. O que a terceira parte da receita explica? 7. Releia: uma manga, meio melão, 6 uvas tipo Itália, 6 uvas tipo Rubi e 6 morangos. Letra A. Para que servem os números colocados antes do nome de cada fruta? B. A receita manda usar meio melão, então o cozinheiro vai precisar de... C. Você já experimentou essas frutas? De qual delas você gosta mais? Número 8. Releia esta parte da receita com bastante atenção. Letra A. Existem alguma ordem para escrever os itens do modo de fazer? B. Para que servem os números no início de cada frase? C. Palavras como lave e descasque indicam ações para preparar a receita. Copie do trecho acima todas as outras palavras que indicam a ação. História: meios de transporte no Brasil. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 113, 114, 115, 116 e 117. Nossa matéria de história de hoje vai estar na semana 4 do PET. E o tema será meios de transporte no Brasil. Caro estudante, quando olhamos o mapa do nosso país, podemos ter uma visão geral de sua extensão. Nos rótulos de produtos que consumimos em nossa casa, de eletrônicos e material de limpeza, vemos que são de diversas localidades. Alguns são daqui mesmo do nosso país, outros de cidades vizinhas e também de outros países. Você já se perguntou como esse produto chega à minha casa? Qual ou quais meios de transporte foram utilizados para que eu pudesse consumir este produto? Outra situação seria: a Copa do Mundo de 2022 será num lugar chamado Catar. O Catar é um país árabe, localizado na Ásia Ocidental. Qual meio de transporte a seleção brasileira precisará para chegar lá?
vimos na semana anterior as categorias dos meios de transporte. E desde a domesticação dos animais e o sedentarismo, a importância de transportar produtos e pessoas, também vimos a importância da invenção da roda, ao de motores, para que, consequentemente, novos meios de transporte fossem criados. Refletimos sobre a grande evolução da humanidade com os avanços da tecnologia. Agora, vamos às novas informações? Atividades. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Transportes no Brasil hoje em dia. Nem sempre foi fácil e rápido se deslocar de um lugar para o outro. Há 500 anos, por exemplo, as viagens eram demoradas e geralmente desconfortáveis. Na época de seus bisavós, demorava-se muito mais tempo para percorrer as distâncias do que atualmente. E provavelmente as pessoas no futuro usarão transportes mais rápidos que os de hoje. À medida que o ser humano adquiriu mais conhecimento e mais técnicas, ele foi produzindo meios de transportes cada vez mais seguros, mais eficientes e mais rápidos. Em 1500, a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil durou 45 dias. Hoje, um navio demora por volta de 2 semanas e um avião a jato percorre a mesma distância em 10 horas. Hoje em dia, é mais fácil deslocar-se de um lado ao outro da Terra. Podemos viajar de avião, de trem, de automóvel, de ônibus, de caminhão e de navio, tanto para localidades do Brasil como de uma parte a outra da América do Sul, ou para ir de um continente ao outro. O avião é um meio de transporte muito rápido, mas normalmente é o mais caro. Em alguns países da Europa e da Ásia, é possível viajar nos trens mais velozes do mundo, mesmo por rodovia. Hoje as distâncias são percorridas com mais rapidez. Número 1. Vamos fazer uma entrevista. Converse com uma pessoa idosa ou alguém que tenha acesso em sua casa ou por telefone e WhatsApp. Faça as seguintes perguntas e registre as respostas do seu entrevistado ou entrevistada. Quando você era criança, quanto tempo gastava para ir da cidade onde morava até uma cidade vizinha? E qual meio de transporte você usava? B. Hoje, quanto tempo você gastaria para fazer o mesmo percurso? E qual meio de transporte usaria? 2. Quais meios de transporte você conhece que são citados abaixo? Marque com um X nas opções. Transportes terrestres: metrô, trem, ônibus, carro, bicicleta e carroça. Qual você conhecer, é só marcar um xizinho na frente. Transporte marítimos: barca, lancha, jangada, navio, barca de pesca e bote. Transportes aéreos: helicóptero, avião, balão, dirigível, asa delta e drone. 3. De onde você mora aqui em Minas Gerais, quais seriam suas melhores opções de transporte para ir a uma cidade do Espírito Santo? Por exemplo, Guarapari. Trem de passageiros, carro, ônibus ou avião. O Brasil das rodovias. No Brasil, até o início do século XX, o trem era um transporte muito utilizado, tanto para a locomoção de passageiros a longas distâncias, quanto para o escoamento de vários produtos agrícolas e os minerais, mas concentrava-se majoritariamente no estado de São Paulo. No caso do estado de São Paulo, com o aumento do cultivo do café destinado à exportação, surgiram na década de 1860 as ferrovias para transportar a produção cafeeira das fazendas até o Porto de Santos. Até a década de 1930, existiam pelo menos 18 ferrovias funcionando. O transporte rodoviário aumentou muito depois de 1950, com o crescimento da indústria automobilística no Brasil. As cidades e o comércio estavam crescendo e precisavam interligar-se às demais regiões brasileiras, de norte a sul e do interior ao litoral. A rede ferroviária era insuficiente e a solução mais rápida foi utilizar as rodovias. De fato, era mais rápido e mais barato construir rodovias. Entretanto, apenas a construção era mais barata. O custo de manutenção de uma rodovia e o preço de transporte rodoviário de cargas são mais altos do que os da ferrovia e da hidrovia. O trem, por exemplo, transporta cargas maiores por preços menores. Além disso, o transporte rodoviário polui mais o meio ambiente por causa da queima de combustível. 4. O texto acima esclarece sobre ferrovias e rodovias. Marque as afirmativas verdadeiras. Em algumas regiões do Brasil, a navegação fluvial é muito importante para a locomoção de pessoas quanto para o transporte de mercadorias.
Na Amazônia, a hidrovia é bastante usada para o escoamento da madeira e de outros produtos, como a borracha e outros derivados do látex. Os rios são uma via de circulação natural. Há alguns lugares no Brasil onde as embarcações são o principal e às vezes o único meio de transporte das populações locais. 5. Quais meios de transporte mais utilizados em sua região? Nossas atividades de hoje terminam por aqui. Até mais.